Bom, pessoal, estou regravando essa aula aí de artigo. Hoje, no dia da nossa aula, teve uma queda de luz e não foi possível ter a gravação. Beleza? Então, vamos falar de artigo. Quando a gente fala de artigo, qual é a definição de artigo? Definição vai ser a palavrinha aí que define ou indefine quem? O substantivo. Beleza? Vamos lá, temos os artigos definidos e temos os artigos indefinidos. Beleza? Quais são os artigos definidos? Podemos dizer que temos o, os, a e as. Eles definem o substantivo. E o indefinido? Uns, uma, umas. Beleza? Essa é a definição de artigo. Só uma observação importante. O que acontece? O artigo ele sempre substantiva uma palavra. Como assim sempre substantiva uma palavra? Temos essa observação também aqui, ó. O artigo ele é determinante. Ele é um determinante universal. Beleza? Ele vai ser determinante universal. Como assim determinante universal? Vai ser o caso. Vai ser o caso de uma derivação imprópria. Quem lembra de derivação imprópria? O que é uma derivação imprópria? Uma classe gramatical passa a ser outra classe gramatical a depender do contexto. Por exemplo, ó, o menino loiro fez travessuras. É que tranquilo. Agora se eu falo o loiro jogou futebol. Ó, nesse caso, o menino é um substantivo. Loiro está qualificando o menino, então loiro aqui é um adjetivo. Beleza? Adjetivo. Agora olha só, tem o loiro e loiro aqui. Nesse caso, loiro, ó, o loiro, o artigo o substantivou a palavra loiro, que era um substantivo e agora é um adjetivo. Esse aqui é um caso de derivação imprópria. Porque ó, a palavra loiro era um adjetivo e dentro desse segundo contexto ele passou a ser um substantivo. Então, o que acontece? Ele deixou de ser um adjetivo aqui, porque o substantivou ele passou a ser substantivo. Tranquilo? É o caso de derivação imprópria. Show de bola? Vamos prosseguir.
Então temos alguns casos aqui, ó. Ó, emprego. Emprego dos artigos. Primeiro caso, antes dos pronomes possessivos. Vamos ao nosso primeiro caso. Dar um exemplo. E a sua imagem no álbum de fotos. Bom, nesse caso, sua imagem. Sua é um pronome possessivo de posse, beleza? Esse caso aqui do artigo, ó, via sua imagem. Esse caso será facultativo. Tanto faz se eu empregar esse a do artigo aqui ou não. Se eu falo, ó, vi sua mensagem, sua imagem no álbum de fotos, tá certo. E vi a sua imagem, também tá certo. Então tanto faz se eu tirar o artigo ou deixar o artigo, aqui vai estar certo. Beleza? Segundo caso, um substantivo. Vamos ver com substantivo. Aqui é 1.1. É pronome substantivo. Esse caso aqui, ó, na verdade aqui é 1.1. Aqui eu chamo de 1.2. Aqui é pronome adjetivo. Vamos lá, com pronome substantivo. A frase: a Maria saiu de casa. Nesse caso aqui, esse a também vai ser facultativo. Antes de nome de pessoa, eu posso falar, tirar o a, falar Maria saiu de casa, ou eu posso deixar o a, falar a Maria saiu de casa. Beleza? Então vamos prosseguir. Que é o 2. Antes da palavra casa não determinada. Antes da palavra casa não determinada. Vamos um exemplo. Ó. Cheguei a casa. Agora vamos de outro exemplo. Cheguei a casa dos meus pais. Beleza? Ó, cheguei a casa. Esse a aqui é uma preposição. Preposição. Então esse a é obrigatório. Beleza? Só que esse a, o que é obrigatório aqui? Esse a é o a da preposição. Esse a não é artigo. Então, ó, não é artigo. Porque a casa não está determinada. Cheguei a casa. Que casa? Não sei. Agora olha nesse segundo caso. Cheguei à casa dos meus pais. Quem chega, chega a algum lugar. Mais a. Esse a é a. No caso. Esse a é uma preposição. Esse a é um artigo. A junção dos dois dá crase. Beleza? Então aqui terá uma junção.
Uma observação. Vamos à observação. Cuidado com a palavra todo. Posso falar aqui, ó, todo. Eu falar todo país é diferente de todo o país. Aqui tem uma generalização. Generalizou todo o país, pode ser qualquer país. Agora todo o país está falando específico daquele país. Sem o que eu posso concluir? Aqui não tem artigo e aqui tem artigo. Sem o artigo existe uma mudança de sentido. Perfeito. Então vamos lá. A última observação. Observação 2. O os, o a. O as, eles nem sempre serão artigos. Então cuidado. Posso falar assim, ó, levei meu pai para a festa. Se eu falo assim, ó, levei o para a festa. Esse o aqui não é artigo. Esse o é um pronome. Então cuidado, nem sempre serão artigos. Nesse caso aqui, para a festa é artigo, porque festa é um substantivo. Para a festa, artigo também. Só que esse o, levei o para não é substantivo. Levei o, tá falando a mesma coisa que levei ele. No caso aqui, ó, meu pai. Beleza? Então finalizamos aqui a aula de artigos. Espero que tenham feito bom proveito. Matéria do caderno está no grupo. Beleza, então vamos que vamos para cima deles.